Salve, fiel torcida, salve nação corintiana, segundona, tem muita notícia importante para vocês. O Antônio Oliveira balança no cargo ainda como treinador do Corinthians e ganhou duas sombras fortíssimas nas últimas horas, né? O Cuca e o Fernando Diniz estão livres no mercado. Algum desses dois técnicos agradam vocês, fiel? Vocês contratariam o Cuca ou o Fernando Diniz? Deixa aqui abaixo a sua opinião nos comentários, tá bom? Tem informação sobre o mercado da bola do Corinthians muito movimentado. Tem o Carlos Miguel que não joga mais pelo Corinthians, inclusive foi afastado. Tem muita informação dos bastidores, olha, fica até o final para você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à Gazeta Esportiva com o Thiago Salazar, trazendo notícias quentinhas do Corinthians e o Cereto atualizando pra gente toda segunda-feira do Corinthians, tá bom? Muita notícia importante, fica até o final pra você não perder nada, tá bom, fiel? Corinthians que empatou pelo placar de 1-1 com o Atlético Paranaense em Curitiba, na Liga Arena, e fez com que o Cuca não seja mais o técnico do Atlético Paranaense. O Cuca foi demitido. Foi demitido, pediu demissão, na verdade. Pediu demissão, né? Na verdade, ele pediu demissão. E não é mais o técnico do Atlético Paranaense. Com isso, a sombra em cima do técnico Antônio Oliveira. Por quê? Porque é um técnico livre no mercado, é um técnico de ponta livre no mercado. Ah, mas o Cuca já passou pelo Corinthians e não deu certo porque a torcida, ou parte da torcida, não quis que ele fosse técnico do Corinthians, né, por causa dos problemas do passado dele. Mas tudo pode acontecer no futebol. Eu também acho que não, que o Cuca não será técnico do Corinthians. Mas tudo pode acontecer no futebol. Com ele no mercado, é mais um nome que acaba pressionando o técnico Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira que continua balançando. O Antônio Oliveira empatou com um empate, ele acabou se livrando da demissão. Mas se tivesse perdido para o Atlético Paranaense, teria sido demitido, né, o Antônio Oliveira. Se tivesse perdido para o Atlético Paranaense, teria sido demitido. E se perder para o Cuiabá, na quarta-feira, será demitido. Se perder para o Cuiabá. Tem Cuiabá na quarta e tem o Palmeiras no domingo. O Corinthians está esperando uma derrota do Antônio Oliveira para demitir o treinador. A situação do técnico não é boa. Não foi um empate que livrou a corda do pescoço do Antônio Oliveira. A situação dele continua sendo complicada. Você gostaria do Cuca de volta ao Corinthians? Mas eu acho que é muito difícil, isso não vai acontecer. Acho dificílimo que aconteça, porque com o Cuca viria novamente a pressão de parte da torcida para que ele não seja técnico do Corinthians, né? Para que ele não fosse técnico do Corinthians. E o Fernando Diniz? Fernando Diniz também foi demitido do Fluminense. E é outro nome que vai surgir dos bastidores com pressão em cima do Antônio Oliveira, né? Fernando Diniz demitido do Fluminense, campeão da Libertadores da América. Você já imaginou Fernando Diniz comandando o Corinthians? Por enquanto, o que eu estou fazendo aqui é especulação, né, gente? Estou fazendo especulação, não tem nada de informação. Mas são dois técnicos livres no mercado, dois técnicos de ponta livres no mercado. Tem um amigo meu que já bateu na madeira. Não, Fernando Diniz não, Cereto. Porque não imagina o Corinthians jogando com o Fernando Diniz naquele toquinho de bola pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Já imaginou o Corinthians jogando nesse toquinho de bola? Toquinho de um lado, toquinho do outro, saída do goleiro, Matheus Donelli tocando pro Kaká, Kaká tocando pro Caetano, Caetano tocando pro Hugo, Hugo tocando pro Matheus Donelli, tocando de novo pro Kaká, e assim vai. Não daria certo o Fernando Diniz no Corinthians, eu acho que não daria certo. Mas é um nome que está no mercado. Caso o Antônio Oliveira seja demitido, esses nomes do mercado serão avaliados pelo Corinthians, né? E são dois nomes de ponta. O Fernando Diniz é um nome de ponta, é um técnico campeão da Libertadores, foi técnico da Seleção Brasileira recentemente, e o Cuca também é um técnico de ponta, embora já tenha passado pelo Corinthians.
Acho mais fácil o Fernando Diniz ser o técnico do Corinthians do que o Cuca ser o técnico do Corinthians. Mas, enfim, tem outros nomes sendo especulados também nos bastidores do Corinthians. Por enquanto, isso é especulação, não é informação. A informação é de que o Corinthians gostaria de contratar o Fábio Carille. Esta informação eu já trouxe para você aqui no canal do Cereto. Fábio Carille, que está no Santos Futebol Clube. Esse será um nome que será bastante cotado caso o Antônio Oliveira seja demitido. Mas o Antônio Oliveira ganhou sobreaviso, né? Ganhou uma sobrevida com o empate dele com o Atlético Paranaense. Ganhou uma sobrevida pelo menos até o jogo contra a equipe do Cuiabá. Mas o Corinthians continua numa situação muito ruim no campeonato, apenas uma vitória na competição, justamente a vitória sobre o Fluminense do Fernando Diniz. E o Corinthians está na zona de rebaixamento. Bom, mas a esperança para que tudo se modifique. E continuando com as informações do Timão Fiel, dá só uma olhada nessas informações que eu quero trazer para vocês sobre técnicos no Corinthians. O Antônio Oliveira ainda é técnico, mas será que vai ser por muito tempo? A cada jogo ele vem sendo pressionado a partir de agora. Ele está vivendo praticamente o que o Carpini viveu no São Paulo. A cada jogo, se ele não ganhar, vão pedir a cabeça dele. Se ele tivesse perdido para o Atlético Paranaense de 1-0, o Kaká salvou o emprego dele. Vamos falar a verdade, família. O Kaká salvou o emprego do Antônio Oliveira. Se o Kaká não tivesse marcado aquele gol no final com a cobrança de Garro depois da cobrança de Garro, depois da cobrança de falta do Garro, uma bela cobrança por sinal, e o Kaká estufando o peito e fazendo gol, o Antônio Oliveira muito provavelmente teria sido demitido no domingo à noite ou até mesmo hoje pela manhã. O Corinthians caça nos bastidores um técnico, ninguém esconde isso, e o Fernando Diniz foi consultado pelo Corinthians. O Corinthians entrou em contato com o staff do Fernando Diniz para saber aí se pode rolar uma negociação. Esse nome agrada a vocês, fiel? Fernando Diniz seria uma boa para o Corinthians? Comenta muito aqui embaixo, porque eu sinceramente tenho minhas dúvidas. Mas um outro nome que está aí muito badalado aí no mercado e enfrentou o Corinthians, o Cuca. Olha só, fiel. Se eu fosse o Augusto Melo, se eu fosse o presidente do Corinthians hoje, agora, eu iria atrás do Cuca, mas com todo... Eu venderia carro, casa, vende lá o Hugo, vende o Mateuzinho, entrega o Pedro Raul para trazer o Cuca. Aliás, o Cuca não deveria nem ter saído daquela vez, rapaziada. A imprensa lacradora e alguns torcedores aí que... não sei, só gostam de cancelar as pessoas aí nas redes sociais, acabaram, e até agora o Corinthians não conseguiu o norte com um treinador. Já passaram o Lázaro, o Vitor Pereira, agora o Antônio Oliveira e Luxemburgo, e até agora o Corinthians não encontrou o norte. E o Cuca, que no meu modo de ver era para ter continuado já lá atrás, que dificilmente a gente estaria na situação que a gente está passando agora se o Cuca tivesse continuado, mas tá bom, o tempo passou, ele foi embora, e agora, no meu modo de ver, tá rolando uma baita oportunidade no mercado, porque o Cuca anunciou, né, a saída do Atlético Paranaense. Ele comunicou, né, a diretoria que não gostaria de mais ficar e agora está desempregado. E sinceramente, fiel, o Cuca não é um nome bom para o Corinthians nessa situação? Também até para ele dar uma resposta para esses lacradores aí da internet. Eu acho que ele deveria voltar. Se eu fosse Augusto Melo, por favor, Augusto Melo, vai atrás do Cuca, por favor. Pelo menos faz uma proposta. Se ele não aceitar, tá bom. Mas o Corinthians precisa de um treinador que, no meu modo de ver, eu acho que tem que ser o Cuca, rapaziada. Pra gente ter uma esperança, sabe? Nesse ano aí. E ainda mais pelo jeito que ele saiu do Corinthians, que, no meu modo de ver, foi totalmente injusto. Totalmente injusto, tá bom? Vocês gostariam de ver o Cuca no Corinthians?
Comenta aqui embaixo. O Cruzeiro tá na parada, parece, porém o Cuca já deu uma entrevista falando que não tem negociação nenhuma, mas a gente sabe como são essas coisas, né? O Cruzeiro agora tá com dinheiro e pode bancar aí uma proposta boa para o Cuca, mas se eu fosse Augusto Melo, sem dúvidas, ia com os dois pés na porta do Cuca, com os dois. E tentava trazer ele de qualquer forma. De qualquer forma. Porque ele é um bom técnico. Ele é um baita de um técnico. Ele é um baita de um técnico. Ele levou o time do Santos a um final de Libertadores. Lembram? Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Se você gostaria de ver aí o Diniz ou o Cuca treinando o Corinthians, caso o Antônio Oliveira venha cair aí, mas ele tá com os dias contados no Corinthians. A gente, por mais que a culpa não seja totalmente dele, ele está com os dias contados no Corinthians. Uma próxima derrota deve ser lá, sinceramente, a demissão dele, tá bom, Fiel? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!